Fala aí, meu povo, sejam muito bem-vindos a mais um Na Mesa. Estamos empolgados e cafeinados para poder trocar ideia, não é? Isso aí. E olha só, trouxemos um pigmeu E aí, direto galera? do Himalaia para o Brasil. E aí, Gustavo, Lipão. E aí, Bruno? Pastor tá Bruno assistindo. Colonetti, da Unadura São Paulo. Bom demais ter você aqui, mano. Muito bom estar aqui, cara. Seja bem-vindo. Amém. O Bruno trouxe uma pauta que a gente vai conversar mais à frente, mas hoje, agora, a pauta vai ser diferente, né? Vamos pra essa aí. Mas acabou de desembarcar, né, Bruno? Acabei de desembarcar, mano. Chegou chegando, Cheguei já 9 chegou e gravando. 10. Chegou no jatinho dele, pousou. Facilidade. Direto. Ainda bem que tem ele ponto aqui, né? Sim. É, Mais fácil. privilégios, né? Sim. Privilégios. Não é, não? Boa, não, tamo aí, mais uma semana, mais gravações na mesa. Já deve ser qual episódio desse ano? 10º, talvez? Por aí? Talvez por aí, né? É, por aí. Mas é bom demais. E a galera tá vindo esse ano aí, né? Vindo, participando, comentando. Isso mesmo. Já aproveita, sendo né? A bom galera demais. vai compartilhando aí, manda o link aí no grupo do GP, no grupo da Vamos igreja. fazer bons conteúdos, Bora. esparramarem pelo mundo. Principalmente cara. você que é da onda, né? O Na Mesa é uma oportunidade É muito isso aí. rica para vocês ouvirem a opinião, ouvirem o pensamento nosso como igreja, para que dessa forma você fique alinhado, né, com aquilo que a gente pensa e também possa debater, propor temas, assim por diante, não é? Exatamente, ainda que tenha muito conteúdo e conteúdo sólido, às vezes que a gente discute, né? Ele também é muito opinativo, esse conteúdo, É. né? Então, diferente de outros materiais, às vezes, que a gente produz na internet, vamos supor, aqui no nosso próprio canal, né? As pregações, o estudo bíblico, esse é um material muito legal para você alimentar a tua mente em debates, em assuntos, até para, enfim, para você se equipar, né? Pra Pensar, né? Exatamente, Pensar. para pensar. E quantas pessoas, eu sou testemunha disso em São Paulo, né? Quantas pessoas chegaram na Onda Dura por meio do Na Mesa? verdade? É Olha uma aí, que verdade grandiosa. Muita Legal. gente, como é, pastor, eu tava, na época da pandemia principalmente, eu tava em casa assistindo. Eu falei, nossa, que legal, isso aqui eu vou conhecer essa igreja. Vou Aham. conhecer a Onda, né? Poxa, É um que material legal. muito... Na Onda Dura Online também chega bastante gente evangelístico, por muito meio forte. disso, sim. Maravilha. É verdade. Bom demais. Então, curta, compartilhe, obviamente se inscreva no nosso canal, porque é bênção. E maratona aí os episódios Na Mesa, tem muita coisa, já são 130, 140 episódios por aí, Pois né? É conteúdo pra completa caramba. 5 anos esse ano na mesa? Pois é, acho que sim, porque a gente começou no início 20, da né? pandemia. Olha, vamos ter que É. fazer uma festa aí na mesa, gente. A gente fez a festa dos 4 anos ano passado, não foi? Acho que deve ter sido dos 3, porque ano passado não teve festa. Ah, não teve festa. Não lembro de nenhuma festa. Pelo menos eu não tava. Mas é isso aí. Roda a vinheta, porque tá começando mais um Na Mesa. Galera, então, hoje o papo ele é bem, eu diria, pertinente, principalmente para você universitário que está inserido aí no debate acadêmico e assim por diante, porque é um tipo de pauta bem cool, bem tipo, uau, que legal falar sobre isso. E, inclusive, um argumento, ao meu ver, e a gente vai conversar sobre isso, muito pífio em relação à oposição ao cristianismo. E tem a ver com essa coisa de, será que o cristianismo não é uma imposição cultural e assim por diante? E tem um vídeo de uma menina que eu, enfim, não acompanho, mas esse vídeo chegou até nós, e acho que ele dá um bom esboço para conversarmos a respeito daquilo que vamos tratar hoje, que na verdade são vários pontos que ela aborda no discurso dela, e a gente vai fazer o seguinte: a gente vai ver o vídeo e vamos pausando, equipe. Tá tudo certo aí? A gente vai pausando o vídeo. Então, ela falou tanto algo que a gente acha que rende um caldo aqui de conversa, a gente pausa e aí troca ideia a respeito disso, tá bom? O nome dela é Elaine e, obviamente, nada contra a Elaine, mas vamos debater aqui aquilo que ela traz em cena aqui a partir do vídeo que ela postou no canal, no perfil dela, sei lá onde, tá bom? Bora lá? Pode dar play, galera. A religião é cultural e não universal. Se você nascesse na Arábia Saudita, provavelmente seria muçulmano. Na Índia, hinduísta. Na Tailândia, budista. A fé é determinada pelo lugar onde você nasce e não por uma verdade eterna. Pausa. Vamos lá. Ela já começa ali passando o rodo do trator e trazendo um assunto bem, eu diria, predominante, né, nos nossos dias, assim por diante. E aí, a religião é cultural? Qual a influência da cultura na religião, da religião na cultura e assim por diante?
Bom, eu penso que essa afirmação dela não é uma afirmação simplesmente aleatória que ela faz, do tipo, ela acordou e pensou isso, mas encontra, sim, uma comprovação muitas vezes prática, né? Por exemplo, realmente, se você for olhar para a Arábia Saudita, a maioria das pessoas, não necessariamente numa fé genuína, mas numa fé cultural, ou numa expressão cultural da fé, são muçulmanas. Ou se você olhar para a Índia, que ela falou, enfim, se você olhar para o Brasil, se você olhar para a Europa, enfim, realmente você olha para alguns países que predominantemente têm uma religião que culturalmente se amolda mais aos valores daquele país, às práticas, e você observa que, cara, a maioria das pessoas vão por aquele caminho. Agora, isso quer dizer que isso é uma expressão genuína, verdadeira da fé? Aí eu penso que não. Aí eu penso que aí que tá, que a gente pode começar também a debater alguns erros, assim, ou problemas desse argumento, dessa fala, né? Porque, por exemplo, se eu defendo isso, eu posso defender isso observando a realidade e vendo, cara, de fato, né? Por exemplo, Brasil. O Brasil é um país conhecido como sendo católico ou cristão e agora, né, moldando-se ainda mais para o movimento evangélico. Então a gente pode dizer, cara, a maioria das pessoas que nasceram no Brasil tem a tendência de serem cristãs. Mas o que a gente quer dizer com essa tendência? A gente quer dizer uma tendência de ser uma fé genuína, verdadeira e realmente crer em Deus? Ou de simplesmente ter algumas práticas culturalmente próximas ao cristianismo e que daí para nós é diferente de ser um cristão genuíno, né? Exatamente. Eu acho que essa distinção ela é muito importante de fazer logo de cara. Existe uma diferença bem grande entre uma assimilação cultural de uma religião e de uma conversão genuína àquela fé. E quando a gente percebe no Brasil, por exemplo, como sendo um país cristão, nós sabemos que não significa que o fato de ser predominante nominalmente cristão, existe a influência profunda e real do cristianismo na sociedade. Tanto é que a gente percebe, por exemplo, índices como de divórcio, feminicídio, homofobia, coisas que são completamente contras à fé cristã, sim. ainda latentes na sociedade. E que denota que não existe uma adoção, eu diria, total e majoritária, ainda que seja um país cristão. Exatamente. Eu acho que o grande desafio de entender, né, o que a Elaine está pontuando nesse texto é que o que ela fala por si só, ela não é uma completa mentira, mas talvez seja uma meia-verdade. E por ser uma meia-verdade, então ela também é uma mentira. No sentido de interpretar a religião como somente um traço cultural. E a religião faz parte da cultura? Obviamente faz, né? Nós somos prova disso. Vivemos em uma nação majoritariamente cristã e desfrutamos culturalmente da tradição cristã também. Mas isso não nos torna, como o pastor Lipão falou, uma nação cristã. Ao ponto que nós estamos vendo a corrupção, enfim, tudo mais. Então a religião, ela não se resume somente à cultura. E eu acho que esse é o grande problema dessa afirmação. É limitar, né, a religião, a fé, somente numa prática cultural. Como você falou, a separação precisa ser feita. Quando nós falamos sobre fé, não estamos falando sobre um traço cultural. Estamos falando sobre uma conversão genuína, uma transformação, uma mudança de vida, que tem implicações não só práticas, mas tem implicações que transcende a cultura, né? Que vai além da cultura. E até uma coisa que eu acrescentaria a isso, e eu preciso aqui fazer um jabá ao cristianismo, né? Que, inclusive, o cristianismo é muito diferente de todas as outras religiões nesse aspecto. Por conta do quê? Por conta de que, de fato, quando você olha outras várias religiões, normalmente elas estão relacionadas com a cultura, com a nação, com a nacionalidade, e raramente há adeptos dessa religião que estão numa pegada mais, digamos assim, meio rebelde, eu quero ir contra a sociedade que eu estou, então vou me adequar a essa religião oriental, a essa religião afro e assim por diante. Agora, o cristianismo, a gente observa, por exemplo, egípcios, genuinamente egípcios, professando a fé cristã. Árabes, genuinamente árabes, professando a fé cristã, e não a partir de um lobby do tipo, vamos contrariar a religião vigente, mas a partir de um posicionamento que, inclusive, em muitas medidas,
ele é loucura. A gente está vendo agora o massacre de cristãos na Síria. Onde o regime islâmico, do Estado Islâmico, do ISIS, enfim, tem oprimido, e mesmo assim as pessoas têm professado sua fé, protestado e morrido por causa dessa fé. Ou ainda, por exemplo, eu fui no Egito e pude conhecer os cristãos coptas. O cristianismo copta, ele é muito curioso, porque ele é oriundo da evangelização no primeiro século. O cristianismo copta chegou no norte da África, no Egito, lá no ano 42 depois de Cristo, logo no início da era cristã. E ele cresceu fora do contexto romano. No Concílio de Calcedônia, ele recebeu reconhecimento como cristão, mas foi tido uma cisão entre o cristianismo romano e o cristianismo copta. E você olha para o Egito até os dias de hoje, ele é um país islâmico. Por exemplo, fui lá, enfim, você vai ver mesquita para tudo quanto é lado. Ao ponto de que, pela opressão e perseguição, os cristãos coptas hoje, que são 10% do Egito, olha essa coisa curiosa, né? Eles foram lá no Cairo, né? Eles foram meio que exilados em um bairro que é chamado Bairro do Lixão, porque eles não poderiam morar nos bairros islâmicos, e é o Bairro do Lixão porque, de fato, é um lixão. Eles construíram as casas no lixão, enfim. E você vai lá, por exemplo, nesse Bairro do Lixão, tem uma igreja copta, cara, que reúne 20 mil pessoas nos cultos de final de semana. No Egito, muçulmano, islâmico, onde o cristianismo nunca teve predominância, onde a fé cristã nunca penetrou na cultura e transformou hábitos culturais, a não ser dentro dessa comunidade cristã. Eu diria que talvez se você pegar e olhar para um desses cristãos coptas do Egito e bater o olho, talvez pela vestimenta, pela roupa, como eles estão se portando normalmente, talvez você vai pensar assim, cara, será que não é muçulmano? Será que não é... Sim, exato. Porque você vai conectar aspectos exteriores, culturais, a uma essência da fé que aquela pessoa deveria estar professando, por exemplo. E, em contrapartida, você olha... e isso é que eu acho que é o belo, né, da catolicidade, assim, dessa universalidade da fé cristã. Que a gente percebe que a fé cristã, enquanto expressão cultural, ela vai ter sim expressões culturais, ela vai sim moldar a sociedade em alguns sentidos e fatores, porém, principalmente, essa mensagem, ela está tão acima da cultura que ao chegar num lugar, ela não está preocupada em tipo assim, cara, eu preciso fazer desse país o meu país de origem, culturalmente falando. Não, mas eu preciso agora entender como que essa fé vai se desenvolver nesse país, nessa cultura e nesse contexto aqui falando. E que talvez vai ser muito diferente de como era no meu. Óbvio, com os valores essenciais que dão base para uma mesma universalidade da fé cristã, mas que em expressões práticas, culturais, vão ser diferentes. Né? Esse ponto é muito... O que o pastor Lipão falou sobre, por exemplo, nós temos visto um massacre na Síria, onde existe um povo perseguido, são os cristãos, pelos islâmicos, pelo Islã, né? E a gente percebe essa grande diferença da fé cristã para qualquer outra religião, que realmente não está expondo, né? Impondo a sua fé sobre o outro, né? Porque nós cremos que a fé, ela transcende a cultura. Quando nós vemos o caminho contrário, é verdadeiro. A fé cristã, ela tem como característica beneficiar a cultura, né? Deus não tem problema com culturas, né? Não foi o que aconteceu com um egípcio, por exemplo. Em qualquer lugar, um japonês, né? Enfim, um brasileiro, você vai olhar para isso e falar, esse cara aqui é brasileiro, esse cara aqui é japonês, esse cara aqui... Mas o coração dele foi transformado, é uma fé que transcende a cultura. E não porque Deus não se importa, mas muito pelo contrário, Deus se importa muito com as culturas, até porque as culturas, os traços culturais vieram do próprio Deus. Então Deus não tem problema nenhum. E a fé cristã tem esse grande... Eu acho que esse grande diferencial de se adaptar à cultura, né? O Tim Keller fala muito sobre isso, né? Sobre a cultura, ela é uma lente, sabe? Ela é uma lupa. A cultura é uma lupa, onde você vai conseguir enxergar tanto aquilo que é bom e aquilo que é ruim, as virtudes, né? Enfim, os pecados da humanidade, as virtudes da humanidade diante de uma cultura. Então, é muito pequeno, né? Fazer essa comparação da religião se limitar à cultura. Mas nós precisamos entender que a religião, ela transcende a cultura e abençoa a cultura, né? E eu acho que um ponto que eu quero salientar, como eu falei, e óbvio, não é fazendo lobby nem puxando sardinha, mas é constatando um fato.
que o cristianismo ele se manifesta historicamente como uma religião universal. Isso. Todos os continentes do mundo, todos os países do mundo, até mesmo na Coreia do Norte, existem cristãos professando a fé. Ainda que mortos, presos e assim por diante. Né? Minoria e tudo mais. Enquanto todas as outras religiões, elas tendem a ser regionais, geograficamente isoladas, ainda que em proporção grande. Né? Por exemplo, o Islã é uma grande religião, o hinduísmo é uma grande religião, mas ele não demonstra-se universal, não consegue penetrar nas outras nacionalidades. E, obviamente, que para mim, isso é um argumento muito forte de que, de fato, a fé cristã é a verdade absoluta. Por conta de que, por exemplo, uma religião como a islâmica, ela tem a tendência, e não só a tendência, mas a intenção de islamizar o país que ela é introduzida. Exatamente. Diferentemente da essência do cristianismo, e óbvio, aqui eu não estou desconsiderando as colonizações, assim por diante, mas estou falando sobre a pura teologia. Né? Na pura teologia, o cristianismo não tem a necessidade de cristianizar o Egito, de cristianizar a Índia, ainda que possam ter cristãos que queiram isso e tenham essa motivação. A teologia cristã não tem essa intenção. E essa premissa. Por isso que eu acho que é interessante, e esse talvez seja um dos nossos grandes, não diria poderes, mas deve ser usado e percebido por nós como um grande valor da nossa fé e da forma como nós fazemos missão e pensamos missão, que é justamente entender, olha, beleza, eu estou aqui no Brasil, vivo uma igreja aqui no Brasil, com esse contexto cultural, com esses dilemas culturais, etc. Vou fazer missão num outro país, num outro contexto, no outro lado do mundo. O que significa isso? Isso significa que eu preciso agora implantar e colocar nesse outro lugar o meu dia a dia daqui, as minhas roupas, as minhas músicas, ou eu tenho que levar para lá essa mensagem e me deixar também, por meio da fé cristã, por meio do poder do evangelho, entender como que o evangelho vai se conectar a essas pessoas, a essa cultura específica. Porque, por exemplo, isso que você falou é verdade. Historicamente, a igreja cristã tem também seus erros culturais nesse sentido, né? De pessoas acharem que, tipo assim, cara, eu preciso ir lá no meio dos índios e fazer eles usarem terno, porque é isso que é ser cristão, por exemplo. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso, justamente porque as outras religiões têm essa prática, as outras religiões têm essa cultura, então, e essa praxis de tipo assim, cara, eu ir para um outro país é eu tornar esse bairro agora um bairro muçulmano, então não vai mais ter tal tipo de comida nos restaurantes, vai mudar os horários, as práticas, etc. Não é sobre isso a fé cristã, não é sobre uma mudança, porque isso no final das contas é uma fé de obras, né? Uma fé simplesmente de mudanças exteriores, de um contexto... É um adestramento, né? Exatamente, um adestramento, não é uma conversão, né? Exatamente. Tendo essa experiência mais próxima agora com o Japão, na última vez que eu estive lá, eu pude conversar com uma japonesa que se converteu, né, à fé cristã. E uma das coisas que ela pontuou é que dentro da cultura japonesa, a sua nacionalidade está ligada à sua fé. Então, por nascer japonesa, ela sabia que ela seria budista. Assim como pensar que, não, eu nasci, eu sou brasileiro, então naturalmente eu sou cristão. Esse é o entendimento cultural que um japonês tem. Então, quando ela se converte ao cristianismo, ela estava também no coração dela, né? E rompendo com o traço da nacionalidade dela, né? Então, como isso é forte em outras religiões, como exatamente está linkado, né? E talvez esse seja o fruto, né, do benefício da fé cristã, de conseguir se amoldar às culturas, né? E como ela percebe, por exemplo, mas ela não deixou de ser japonesa. Ela não deixou de ter olho puxado, ela não deixou de morar onde ela mora, de trabalhar onde ela trabalha, ela não deixou de ter os amigos dela. Mas o que mudou então? Ela não deixou de
enfim, não pode entrar com tênis dentro de casa, essas coisas, os traços culturais não mudaram, entendeu? Então, como que ela afirma, né? Como que a gente pode afirmar que uma cultura define a religião se ela mudou a sua crença, a sua forma de viver, mas a sua cultura permaneceu a mesma? Ela é uma prova disso, de que a fé cristã transcende a cultura, abraça a cultura naquilo que é necessário, né? E nós, então, conseguimos tratar o coração das pessoas, né? É por isso que a gente precisa cuidar, e essa é a primeira afirmação de muitas que ela fez, né? Essa foi a primeira. Eu acho muito legal, tipo, isso que você falou agora, porque, vamos supor, a constatação dela é, cara, eu não sou mais, talvez, uma cidadã desse mundo, sabe? E aí, isso é a constatação correta. Porque, beleza, pô, se a minha fé budista estava ligada à minha nacionalidade, e agora eu me converti a uma outra fé, qual que é o ponto? Agora eu tenho que virar uma europeia, eu tenho que virar uma brasileira, uma norte-americana? Não, eu tenho que continuar sendo uma japonesa. Porque, beleza, eu não sou mais uma cidadã desse mundo agora, nesse sentido. Mas eu ainda sou uma japonesa, mas agora eu tenho essa cidadania celestial também nesse sentido. Né? Uma coisa que eu acho bem legal também trazer em pauta sobre essa questão da imposição cultural e assim por diante, porque como nós já falamos, a fala dela é uma meia-verdade. Se tratando da religião, de fato, existe uma assimilação religiosa que a cultura acaba empurrando a pessoa para assimilar, abraçar e assim por diante. E naturalmente a pessoa assimila isso. Agora, novamente, eu entendo o cristianismo de uma forma diferente, até por milagres e coisas sobrenaturais que eu já ouvi pessoas testemunhando que foram alvo dessas coisas sobrenaturais. Quais coisas sobrenaturais? Por exemplo, no Irã, tem um amigo meu que é missionário lá, tá de manhã na casa dele e de repente alguém bater a porta e dizer, olha, eu sou islâmico, durante a noite eu tive um sonho, apareceu um homem chamado Jesus e disse para mim quem ele era e me deu o endereço da sua casa para eu vir bater na sua casa e pedir para você me contar acerca da fé. Você fala, cara, isso transcende a cultura. E isso eu estou testemunhando de uma história que eu vi, né? Um amigo meu, enfim, que é missionário lá, compartilhou. Mas esse tipo de história, ela é recorrente no mundo árabe, no mundo islâmico, no Egito. Tive também, tempos atrás, uma conferência com um pastor egípcio contando testemunhos como esse em larga escala. Então, a gente percebe que, de fato, a religião é, de alguma forma, abraçada pela cultura vigente, nacional e assim por diante, mas o cristianismo manifesta-se verdade quando existe uma interrupção sobrenatural da cultura. É tipo assim, é um cara que nem sabia o que era cristianismo, nem sabia o que era cultura ocidental, algo do tipo, e que de repente tem uma revelação de que Jesus é o Salvador e de que ele precisa de Jesus, e o que evidencia, eu diria, ainda mais o cristianismo como sendo a verdade, a fé em Cristo como sendo a verdade, é que essas pessoas, elas não abraçam essa fé de forma mórbida, de forma preguiçosa, mas são pessoas que perdem família, são pessoas que são ameaçadas de morte, várias outras morrem por causa da revelação que tiveram, demonstrando que de fato elas abraçaram algo que para elas ficou evidente que é a verdade, apesar da cultura e da religião predominante no lugar onde elas vivem e nasceram, né? Muito bom. É isso aí. Vamos continuar aí. Bora? Vamos continuar o vídeo? Joilson, manda lá. A fé é determinada pelo lugar onde você nasce e não por uma verdade eterna. A fé não é fato. Mais de 99% das pessoas herdaram sua religião da família ou da comunidade. Suas crenças são tradições culturais e não evidências de uma realidade divina. A religião evolui como a cultura. Práticas como escravidão, caça às bruxas e guerras santas já foram consideradas inspiradas por Deus. Hoje são condenadas. A religião muda com a sociedade. Boa. Parou. Aí ela traz outro ponto, que é essa questão
digamos assim, de uma verdade relativa e de uma moralidade relativa, né? Falando que a religião, ela amolda-se ao tempo, às circunstâncias, às crises e assim por diante. E aí? Vamos lá, vamos puxar essa pauta. Cara, olha, eu acho bem interessante perceber que, de fato, hoje, nos nossos dias, existem valores e práticas que nós, como sociedade, não como cristãos, como sociedade, melhoramos ou desenvolvemos ou entendemos de alguma maneira diferente e que, por consequência, hoje a gente consideraria um absurdo em termos gerais, vamos supor, queimar uma mulher numa fogueira acusando ela de ser uma bruxa. Agora, não é nem todo mundo que pensa isso. Talvez tenham pessoas nos nossos dias que ainda achem isso. E também não é todo mundo dos dias em que isso era uma prática que concordava com isso. Inclusive dentro da própria igreja. Sim. Dentro da própria igreja, dentro da própria fé, da expressão de fé, já existem pessoas... sempre existem, né, os profetas dos seus dias que mesmo diante de absurdos que a igreja comete, ou de equívocos, de erros... Exatamente. Tem pessoas denunciando. E geralmente esses equívocos e erros... Não aqui dando uma desculpa esfarrapada, mas geralmente esses equívocos e erros têm muito mais a ver com a fé cristã no seu tempo começar a se enraizar tanto numa fé cultural e se afastar de uma fé genuína e evidente do que necessariamente ser uma expressão de uma fé genuína e evidente. Eu acho que esse ponto é muito bom, porque a gente acaba definindo as atrocidades a partir da religião por si só, principalmente o cristianismo, né, que é o que ela está falando. Como se, por exemplo, os representantes definissem o que é, né, o cristianismo. Poxa, mas decidiram, mas a fé cristã nunca apoiou, né? Não é agora que ela não apoia, ela nunca apoiou. Exatamente. Eu acho que um fato histórico, né, é propriamente Bonhoeffer. É um caso clássico disso, né? De ter se posicionado como um rebelde diante da Alemanha nazista, né? Não apoiou enquanto grande parte da igreja, né, a cultura, né, daqueles dias apoiou, né, uma atrocidade. Nós olhamos para trás com dor no coração. Havia um homem que, baseado, né, pelos princípios da palavra de Deus, uma fé genuína, não pôde apoiar, mesmo que uma nação inteira estivesse apoiando uma atrocidade daquele tamanho. Então, ou seja, né, era um homem que ele transcendeu a cultura, ele tinha a cultura do céu, ele tinha a cultura do Senhor, né? E a partir disso ele não pôde apoiar, mesmo que a igreja, como denominação, estivesse apoiando, ele não apoiou. Então, acho que é um bom ponto para refutar um argumento desse. Eu acho que o que é importante considerar é que quando nós olhamos para essa fala dela, ela obviamente está baseada numa ideia relativista. E quando nós olhamos para a fé cristã, a gente percebe uma fé sólida e atemporal. A Bíblia, por exemplo, ela não é reescrita semana após semana, mês após mês. E também, diga-se de passagem, ela não é reinterpretada. A Bíblia, ela é um documento histórico que contém as mesmas verdades. Novo Testamento há 2000 anos, Antigo Testamento junto com o Novo Testamento 3.500 anos. E por que eu estou falando isso? Porque, de fato, a cultura, ela pode se apropriar das Escrituras para defender as suas mazelas. Para justificar, né? Mas as Escrituras continuam sendo a mesma. Ou seja, aquilo que hoje nós usamos como argumento bíblico para defender a mulher, para defender a criança, para defender o idoso, para defender, guardar e proteger o pobre, o imigrante, assim por diante, sempre teve lá. O problema, aí eu concordo com ela, é que a cultura se apropriou do cristianismo para fazer e montar uma narrativa que fizesse sentido para os seus interesses. Agora, o que ela não pode confundir é essa apropriação indevida com a palavra de Deus. Exatamente. Por exemplo, no período da escravatura, principalmente americana,
os senhores de escravos, eles usavam versículos bíblicos para defenderem a obediência, a submissão dos vassalos e assim por diante. Agora, a pergunta é, hoje, lendo a Bíblia, você consegue encontrar argumento bíblico para a opressão de senhores em relação aos escravos? E a verdade é que não, você não consegue. Mas por que você não consegue? É porque, na verdade, havia uma manipulação da Bíblia para os interesses vigentes de uma cultura que usava da religião para os seus próprios interesses. Então, o que eu quero dizer é o quê? Se nós formos ser honestos, sinceros e puros na nossa interpretação bíblica, na doutrina da palavra, ela sempre vai confrontar a cultura do tempo dela e não o contrário. Isso. Ela não vai se amoldar à cultura. Ela se amolda à cultura quando nós fazemos vistas grossas à própria palavra, que dessa forma acaba sendo roubada, usurpada e manipulada para interesses espúrios do tempo em que ela está inserida, né? É muito bom. Então eu acho que assim, se a gente perceber isso, não é que a Bíblia mudou com o tempo sobre o que ela entende sobre escravidão. Isso. Mas é que as pessoas que a interpretam, deixando-se levar e se predominar na sua interpretação por coisas que lhes eram do seu interesse pessoal e que também se acomodava à cultura vigente do mundo, sem se deixar confrontar pelo que a Escritura confronta, passava um pano e interpretava isso. Porque, por exemplo, se a gente olha para o que ela fala como religião, né? Até religião é uma coisa interessante. Religião, e se você for pegar uma definição da ciência da religião, ou até da própria palavra, né? É aquilo que nos liga a Deus. Então, é meio que a expressão da tentativa e do esforço humano de se conectar com aquilo que é divino. E nós entendemos na fé cristã que é o movimento inverso, né? É Deus se conectando conosco, é Deus se revelando a nós, não nós encontrando Deus por meio de um esforço meramente humano ou religioso. Nesse sentido, por exemplo, a crítica dela, vamos supor, a Inquisição ou a queimar as bruxas, né? Você vai dizer, cara, mas a mesma Bíblia que você usa hoje para defender direitos humanos era a Bíblia usada para condenar as mulheres bruxas. Será mesmo que é a mesma Bíblia? Porque daí você pega, por exemplo, tem um livro, né, O Martelo das Feiticeiras, que é um livro escrito por inquisidores da época da Inquisição para defender e mostrar os mecanismos de como se encontrar uma bruxa. Se você ler aquele livro, eu desafio você, leia esse livro e encontre o que tem de Bíblia nesse livro e qual que é o argumento. Não tem argumentos culturais, são argumentos supersticiosos, são argumentos, enfim, que eles ali inventaram e pensaram e manipularam. E a partir daquilo, eles defendiam, cara, isso é a vontade de Deus. Mas não tem nada a ver com a Bíblia. Então, em nenhum momento era um comparativo com a própria Escritura, né? Então, isso eu acho que é bem importante pontuar. A Bíblia não mudou, não evoluiu com o passar do tempo. O que muda com o passar do tempo somos nós, seres humanos, falhos, pecadores. E é por isso que há uma defesa tão importante dentro da igreja para que a gente sempre volte à origem da Escritura. Sempre volte ao que ela quer dizer como sua origem, como sua essência. E não como aquilo que a gente manipula com o passar do tempo, né? Muito bom. E aí muito a gente bom. percebe, por exemplo, que também acho que é um outro ponto para ser destacado diante disso, que ainda que sim, a igreja, de forma predominante, apoiou coisas absurdas ao longo da história, e é verdade, a gente não pode se esquivar dessa realidade, ainda que sim, a verdade é que sempre houveram opositores dentro da própria igreja. Um exemplo clássico disso é a Reforma Protestante, né, onde as indulgências e outras diversas práticas, enfim, da igreja naquele tempo que eram antibíblicas foram combatidas por um monge Lutero e por tantos outros reformadores que se posicionaram diante dos abusos e da manipulação da Escritura para interesses pessoais, inclusive não só pessoais, mas interesses culturais e estatais, né, que tiveram, enfim, que haver essa cisão para que então a igreja pudesse repensar, né, a sua prática, a sua forma de ser. E como John Stott afirmava, né, que a Bíblia ela é mais atual que o Jornal de Amanhã. E é nesse momento que a gente percebe como, por exemplo, né, a própria afirmação dela testifica, né, o poder que há na palavra de Deus, porque a interpretação hoje de que essas coisas são erradas são à luz da palavra, né? É a partir dela que hoje nós percebemos que não só tantos malefícios aconteceram
por conta de homens que usaram da palavra de Deus, mas também de outros homens que também usaram da palavra de Deus para o benefício da cultura, que é o caso de Martin Luther King, como, por exemplo, né, um homem que lutou contra, né, a segregação racial a partir da palavra de Deus, né? Então, usando a mesma palavra, né, que foi usada talvez para escravizar pessoas, mas agora ele não, a Bíblia não mudou. Né? Mas talvez o que testifica não é que a Bíblia mudou, mas é que a cultura está sendo aperfeiçoada e evolui a partir da palavra de Deus. Né? Isso é muito forte. Vamos lá, vamos continuar o vídeo. Como pode, então, ela se afirmar como a fonte de uma verdade imutável? A fé é pessoal. As leis não deveriam ser. Leis baseadas na religião impõem as crenças de um grupo sobre todos os outros. Se religião é cultural e não factual, por que deveria ditar como todos nós vivemos? Você está pronto para questionar? Quando você vê a religião como geografia, cultura... Vamos parar aqui. Quero falar ali sobre essa questão da lei, que eu acho que é pertinente. A afirmação dela é que a religião jamais deveria ditar as leis de uma nação. E já, enfim, dou minha opinião logo de cara, que, de fato... nem o cristianismo, nem outra religião deveria impor a sua crença, a sua fé em uma sociedade, em uma nação, seja lá onde for. Porém, esse é um argumento, por vezes, manipulado e usado para oprimir religiões, para que ela saia do campo do debate político. Porque, naturalmente, como um cristão, eu sou um cidadão, e sendo cidadão, o cristianismo influencia aspectos políticos, aspectos morais, aspectos éticos da minha vida. E isso não significa que eu vou impor rituais religiosos para o Brasil, por exemplo. Mas isso também não quer dizer que eu não tenha o direito, e inclusive diria o dever, de ser representado na Câmara de Deputados, na Câmara Legislativa, enfim, de acordo com meus valores, princípios e crenças morais. Então, por exemplo, como cristão, eu acredito que pessoas corruptas devem serem presas e pagar criminalmente, penalmente pelo crime cometido. E como cristão, eu vou lutar por essa causa na sociedade. Então, o ponto que eu quero salientar é o quê? Que no campo da moral e da ética existe espaço civil e democrático para que nós cristãos entremos no campo de debate. O que nós jamais devemos impor, ou até mesmo sugerir que isso entre no campo do debate, são práticas ritualísticas, cerimoniais da nossa fé. Então eu jamais vou impor que, por exemplo, sei lá, todo cidadão brasileiro tenha que frequentar uma igreja. Primeiro domingo do mês tem que tomar a ceia. Exatamente, ou que todos devam participar da ceia, porque essas são práticas estritamente religiosas. Agora, a minha fé, bem como também a fé e a crença islâmica, budista e assim por diante, vai influenciar a moral, vai influenciar a ética, vai influenciar a construção do ser humano, e que isso é lícito que se entre num debate político e público. Porque essa fala dela, basicamente, discrimina os cristãos e diz assim, olha, no campo político, no campo legislativo, qualquer valor cristão não pode estar. Sim. E isso simplesmente é antidemocrático, para começar. Sim. E é opressor, porque a gente, enquanto cristãos, no caso, né? Mas também podemos aqui colocar islâmicos ou pessoas de matriz afro, enfim, são escanteados como se
porque eles professam a fé, eles não podem ter posicionamento. E aí vale a pena nós lembrarmos que, primeiro, né, o laicismo é uma defesa cristã, historicamente falando, e não somente isso, mas que também o Estado é laico, mas não é ateu. Porque o que ela dá a entender, e olha só como é sutil isso, né? É que apenas o ateísmo pode entrar na arena pública do debate. Exatamente. E é contrário à própria afirmação dela, Exatamente. né? Que se sobrepõe a qualquer outro. E, aliás, isso é importante, né, frisar. Que ela só pode ter, na verdade, essa livre opinião até por conta do país, né? Que ela faz parte, por, né, majoritariamente cristão. Porque talvez em outras religiões ela nem poderia ter esse tipo de opinião, Porque né? é um valor cristão, né? Porque é um valor cristão. E quando eu digo que é um valor cristão, não é só um valor histórico, mas é um valor bíblico cristão. Exatamente. Jesus, por exemplo, disse, né? Dai a César o que é de César, dá a Deus o que é de Deus. O que ele está defendendo? Separação da igreja do Estado, laicismo, aquilo que civilmente nós vivemos, devemos viver e cumprir nossas demandas e tarefas, e a nossa fé devemos professar. Então, ou falas como, por exemplo, o apóstolo Paulo, né? Em Cristo não há homem, nem mulher, gentil, nem grego, nem judeu, enfim. Paulo está deixando evidente o valor do ser humano na sua singularidade, assim por diante. Então, a defesa dela, por incrível que pareça, é uma defesa religiosa. Sim, Ela transformou o ateísmo em religião, e o que ela está dizendo é: nós não podemos ter um Estado teocrático, mas devemos ter um Estado ateocrático. Então, na verdade, eu percebo que isso tem origem nessa arrogância, que é óbvio, né? Cristãos, muçulmanos, qualquer um pode ser arrogante. Sim. O ateu pode não ser arrogante também, com certeza. Não quer dizer que todo ateu é arrogante. Mas existe sim uma parcela de ateu militante que defende essa arrogância intelectual, essa arrogância da verdade, do domínio da verdade, que é muito contraditória, porque em primeiro lugar você relativiza a verdade para depois se afirmar que só tem a verdade que não tem religião. Então, tipo, a verdade é relativa, mas a gente tem essa verdade que é superior às verdades das religiões, Mas por exemplo. Mas a nossa verdade não é relativa. Não é exatamente porque dela tá baseada numa razão, numa... Mas qual que é o ponto aqui, né? É bem interessante, porque, por exemplo, eu como cristão, cara, eu ficaria muito feliz se todas as crianças do Brasil quisessem orar antes de entrar na sala de aula. Se todos os políticos do Brasil quisessem, de alguma maneira, ter uma devoção a Deus. Isso não é... Óbvio que eu não ficaria triste com isso. Agora, isso não quer dizer que eu, como cristão, deva defender que todas as crianças sejam obrigadas a rezar o Pai Nosso antes de entrar numa sala de aula, ou que, até eu vi esses dias uma publicação, né? Um vereador publicou como uma vitória, né? Cara, olha que vitória, nós voltamos a ter uma cruz dentro da Assembleia aqui dos vereadores, né? Pressione os vereadores da sua cidade para que volte a ter uma cruz na Assembleia, porque o centro da Assembleia de Vereadores deve ser a cruz de Cristo. Assim, isso como uma jogada política inflama muitas pessoas e parece ser muito legal. Só que na prática, cara, isso não vai mudar nada e não serve de nada. E também é uma imposição muito... que mostra esse cristianismo muito... Cara, que não raso, pensa, né? sabe? Meio raso, assim, de que isso vai fazer a diferença na vida da sociedade. Não, vai fazer a diferença na vida da sociedade você, a partir de uma prática de valores cristãos, você lutar por pautas. Por exemplo, cara, eu não vou lutar para a pauta de ter que ter uma cruz na Assembleia de Vereadores, mas eu vou voltar para a pauta do direito à vida, por exemplo. Sim. E isso eu vou ir até o fim, eu vou lutar, eu vou argumentar, eu vou debater, eu vou levantar políticas públicas para isso, eu vou argumentar com as pessoas, vou fazer... Enfim, vou argumentar politicamente para que isso vá para frente. E que é um valor cristão. Porque exatamente, entende? Então eu vou olhar para valores cristãos e isso sim eu vou levar para frente. E não minimizar a fé cristã a também práticas e a elementos culturais ou litúrgicos da religião e dizer que é isso que tem que ser imposto. Porque daí às vezes, que daí esse que é o perigo do argumento dela, né? Talvez ela esteja rebatendo isso, né? Obrigar crianças a orarem antes de entrar na sala, ou obrigar a ter uma cruz numa sala de aula, ou alguma coisa do tipo. Mas o que ela está dizendo descamba numa desvalorização de todas as religiões, principalmente aqui nesse caso do cristão,
e de realmente nos excluir de um debate público que não deve ser excluído, mas também a gente precisa ser inteligente, né, nesse debate público e querer argumentar bem e defender as pautas, assim como você citou, Martin Luther King, Bonhoeffer, ou tantos outros teólogos cristãos ao longo da história, Declaração de Direitos Humanos, a Constituição dos Estados Unidos, enfim, tanto material humano, cultural, bom que foi produzido, bom para a sociedade que foi produzido e que tem como origem uma defesa cristã disso. É isso. Vamos lá, vamos continuar vendo o vídeo. Você está pronto para questionar? Quando você vê a religião como geografia, cultura e tradição, e não como uma verdade, você pode começar a se perguntar: a fé deve ter um lugar nas nossas leis ou deve apenas ser uma questão de crença pessoal? Tcharam. Acabou? Acabou. Acho que sim. Boa. Então, assim, acho que pegando aí o caldo final dela, a geografia e tal, tudo, enfim, isso é muito, eu diria, simplista e falta uma análise histórica e geográfica. Porque, por exemplo, quando ela está falando isso, ela está defendendo que o cristianismo ele é ocidental. Nas entrelinhas é isso que ela está falando. Isso. Mas ela está desconsiderando que, por exemplo, o cristianismo nasce no Oriente. Que a fé cristã cresce primeiramente no continente africano. E depois ela migra para o continente europeu. E ainda que historicamente o continente europeu tenha se tornado majoritariamente cristão e muito relacionado com interesses estatais e assim por diante, a fé cristã se difundiu pelo mundo. Então, olhando para os países latinos, você vai ver, por exemplo, uma igreja pujante, emergente na Colômbia. Você vai ver cristãos apaixonados por Jesus no México. Você vai ver cristãos no Japão. Você vai ver, por exemplo, num período histórico do Japão, que o cristianismo chegou a 26% da população japonesa. No período jesuíta, que houve, inclusive, diga-se de passagem, o segundo maior martírio da história cristã foi no Japão. Primeiro foi em Roma e depois, enfim, no Japão. Por conta da oposição nacionalista, enfim, em relação à entrada do cristianismo no Japão, porque, de fato, o cristianismo estava sendo difundido em larga escala. E aí você pensa, aonde estão as maiores igrejas do mundo? Na Coreia do Sul. Enfim, então, é muito pobre essa ideia de que o cristianismo está isolado geograficamente, porque, na verdade, o cristianismo ele passeou por todos os continentes do mundo. Nós cantamos, por exemplo, músicas e mais músicas e mais músicas e mais músicas da Oceania, da Austrália, da Hillsong. E como assim o cristianismo está isolado geograficamente, entende? Então, é muito, muito pobre isso. E a respeito da fala sobre questionar, se você está pronto para questionar, eu acredito sim que nós devamos ter senso crítico, questionar a nossa fé, e questionando a nossa fé, eu acredito que a gente vai chegar a conclusões que, na verdade, nos fazem ainda mais crer e amar a fé cristã. Tem um livro que, inclusive, eu sugiro vocês a lerem, porque eu acho que é um livro, eu diria que é um manual para o jovem universitário. Aliás, Kuipers, né, manda aí a galera ler esse livro. Que se chama Não Tenho Fé Suficiente para Ser Ateu. Enfim, ele é um livro bem simples de entendimento e ele é uma construção muito lógica para combater o relativismo, para combater esse espírito anticristão dos nossos dias e a percepção de que o cristianismo ele é supracultural, o cristianismo é atemporal, o cristianismo é suprageográfico, o cristianismo ele extrapola ideias, contextos culturais, tempo, história, e isso só me faz, e acho que também deveria te fazer, crer ainda mais em Jesus e abraçar ainda mais a fé cristã. Com certeza. Inclusive, a minha primeira pregação da minha vida foi esse tema, não ter fé suficiente para ser ateu. Olha e foi aí. a partir desse livro. E aí colocou no louvor, Deus não está vivo. Daí depois a gente
com os adolescentes assistiu Deus Não Está Morto. Tá? O pior é que foi bem tudo isso aí mesmo. Tá? Eu tinha 15 anos. Enfim, é esse livro aí. É exatamente esse livro. Aí, ó. Esse livro é bom. Enfim. É demais. Pra gente que gosta dessa área de apologética, é claro, a área apologética ela é bem ampla, né? Mas eu sugiro 3 livros para vocês. Esse aí, Não Tenho Fé Suficiente para Ser Ateu. E outros 2 do Lewis Strobel. Um primeiro que é Em Defesa de Cristo. E o segundo Em Defesa da Fé. Inclusive rendeu um filme. E um 4º livro que eu sugiro é um livro de um homem chamado Anthony Flew, que ele foi considerado o ateu do século e se converteu ao cristianismo. E aí é um livro, não lembro o título do livro, mas ele conta o testemunho dele, da conversão dele, aonde ele constrói o livro, defendendo, enfim, que ele procurou argumentos sólidos durante a vida toda dele para defender o ateísmo, e nessa busca por argumentos sólidos ele chegou à fé cristã e entendeu que de fato Jesus é Deus. Legal. Inclusive um autor desse Não Tenho Fé Suficiente para Ser Ateu é o Norman Geisler. Ele é um ótimo autor para assuntos de ética cristã e também apologética. Então ele tem vários livros. Ele tem inclusive um livro Ética Cristã que, cara, entra em tudo que é assunto cabeludo, assim, desde se a gente pode lutar numa guerra até questões de sexualidade e tal, é bem legal. Mas uma fala dela só, que acho que é o último comentário do que eu queria falar sobre ela, é que ela também usa a seguinte expressão ali no final, né? Então, se tipo a religião, né, tem a ver com fé, cultura e tradição e não com a verdade, logo ela é inválida, né, para um debate público. Isso parece ser muito sutil, essa fala dela, mas olha só o que ela está dizendo. Ela está dizendo que tudo que tem a ver com fé, com tradição e com cultura é uma mentira. E que a verdade é o quê, então? A verdade, no caso ali, poderia ser qualquer outra coisa. A verdade de cada um. A ciência ou a verdade de cada um. Então, por exemplo, esse é um assunto bem interessante, né? Tá até no campo da filosofia da ciência, de como nós atingimos a verdade, como nós chegamos à verdade. Por algum tempo, por exemplo, ali, né, século XIX, início do século XX, e século XX, por boa parte, defendia essa ideia de que a verdade só era atingida por meio da ciência e do método científico. E aí as 2 grandes guerras fizeram uma crise mental em quem pensava dessa forma e gerou a pós-modernidade, né? Gerou esse relativismo depois também. Porque, bom, já que a religião não define mais a verdade, já que a fé, a cultura, a tradição, então a gente encontrou um novo Deus para definir a verdade, que é a ciência, o método científico. Vamos atrás da verdade. Opa, a verdade corroeu assim, todo mundo se matou, não deu certo. E agora, o que define a verdade? Daí se torna um relativismo extremado, né? Mas é bem interessante que, pelo contrário, gente, se a gente vai estudar e investigar o atingir a verdade, óbvio, a gente crê, né, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, então a gente crê em Jesus como uma revelação da própria verdade, mas a verdade não é só encontrada primeiramente pelo relativismo, obviamente, mas também não só pela ciência, mas na tradição, na fé, na cultura, existem também elementos da verdade e eles não podem ser jogados no lixo, como ela faz ali. Tipo, cara, é muito louco você falar isso, que fé, cultura, expressão cultural ou tradição não tem nada de verdade, isso deve ser totalmente desvalorizado e não contabilizar, inclusive, num debate público, né? Não, isso aí é um niilismo profundo, né? Leva ao niilismo. Que no nome de Jesus ela cai em si e perceba que o caminho que ela está trilhando é um caminho onde nada faz sentido, né? Onde a cultura não faz sentido, onde a vida não faz sentido, a fé não faz sentido. E aí, por que viver? É um caminho niilista. Né? Enfim, é isso aí. Bom demais. Muito bom. Foi bom, Bruno? Bom demais. Bom demais. Deus. Então foi bom. Curtiu? Comenta aí o que você achou, concluiu a respeito do que falamos. E nos vemos no próximo episódio. Até semana que vem.